E fala galera, beleza? Aqui é o Arqueiro Verde e estamos aqui para mais um vídeo. E hoje galera, eu trago aqui um vídeo um pouco diferente para vocês. Decidi aqui fazer uma análise do software Affinity Photo. Pô Arqueiro, mas aí não é canal de jogos não? O que você vai fazer análise de software? Bom galera, como vocês devem imaginar, nos vídeos vai muita imagem. Então eu trabalho com imagem na thumbnail do vídeo, na divulgação das páginas. Então eu preciso manipular a imagem também. E até então eu estava usando o Photoshop, que é um programa aí que muita gente conhece e muita gente usa. No entanto, eu estava procurando por alternativas aí ao Photoshop, até porque pagar 30, 40 reais por mês numa assinatura para um software que a gente não usa tanto é bastante complicado, né? Ou se não, sei lá, pagar 1.000, 2.000, 3.000 por um software que também a gente vai usar pouco assim, mas usa, entendeu? Então eu sei que tem várias alternativas aí gratuitas que inclusive são utilizadas no Linux, porém eu não me adaptei com nenhuma delas. Vale ressaltar, galera, que eu não tô sendo pago pela Serif para falar do software. Eu tô falando porque justamente eu tava atrás de algo assim que substituísse o Photoshop, mas que não fosse assim tão caro, fosse algo bacana e não fosse tão caro, e acabei conhecendo esse software pelo Clube do Design. Inclusive o link da análise deles aí tá nos comentários, dê uma conferida lá porque tem uma análise bem detalhada, comparando inclusive com o Photoshop, eu achei muito bacana. Então galera, eu vou fazer aqui uma breve análise do que eu achei do Affinity Photo, que inclusive eu adquiri ele lá na Windows Store. E só que assim, eu não vou fazer comparando com Photoshop e tal, até porque cada software, apesar dos dois serem editores de fotos, cada um tem a sua particularidade, alguma coisa que me chama atenção mais em um, mais em outro, né? E eu vou falar aquilo que me chamou bastante atenção no Affinity Photo e também vou falar aí alguns contras que eu acho do software, beleza? Bom, para quem quiser adquirir o Affinity Photo, tem duas maneiras de adquirir eles. Tem como adquirir na loja oficial da Serif, que inclusive o link tá aí na descrição. O preço dele, no dia que eu comprei aqui, na data que eu comprei, tava de R$ 49,99 por R$ 39,99 dólares. Eles não vendem em reais, é esse que é o problema da loja oficial deles. E lá você escolhe se você quer a versão para Windows ou a versão para Mac. Ou você também pode adquirir direto na Windows Store. Lá sim vende em reais. Quando eu comprei estava de 184 por 147 reais. Uma promoçãozinha aí bacana para um software que compensa o preço, né? Eu digo que tipo assim, ele varia até mais do que é cobrado por ele, porque ele é um software bastante completo para aquilo que se propõe. E também se você tem iPad, você pode adquirir na loja da Apple Store. Beleza? Uma coisa importante, galera, que vale ressaltar antes de ir para análise, ele já existia no Mac e recentemente, faz um ano e meio por aí, ele foi feito para Windows também, foi feita a versão dele para Windows. Então ele é uma criança se comparado com o Photoshop. Mesmo assim, ainda tem muitos recursos daquilo que tem no Photoshop. Eu digo assim, ele pode não substituir 100% o Photoshop, mas depende muito da quantidade que você utiliza, daquilo que você precisa. Dependendo das ferramentas que você utilizar, ele pode sim substituir o Photoshop numa boa. Pelo menos comigo, né? Eu tô testando ele já faz uns 10 dias, expirou, né, a versão de teste. Você pode baixar a versão de teste lá no site, dura 10 dias. No meu caso, expirou e eu comprei aqui a versão completa direto lá na Windows Store, porque é em reais, né? Se eu comprar em dólares, sai bem mais caro. Então, partiu para análise. Eu vou falar aqui, galera, algumas coisas que eu gostei no software, que eu curti pra caramba. E eu vou citar também algumas que, tipo assim, ou eu não gostei, ou tava faltando, entendeu? Então, isso daí eu vou mencionar também. Mas tem muita coisa ali que eu gostei em relação ao Photoshop. Algumas coisas que eu falar aqui tem no Photoshop, não quer dizer que não tem, porém tem de maneira diferente, o funcionamento ali é um pouco diferente e eu gostei da maneira como que funciona no Affinity Photo. Então, beleza? Bora lá! Em alguns editores, quando você diminui o tamanho de uma foto na área de trabalho e depois quer expandir ela de novo, ela perde totalmente a qualidade. É como se você diminuísse ela e ela renderizasse daquele tamanho e se tornasse o novo tamanho. A partir do momento que você ampliasse a imagem, ela estouraria todos os pixels. No Affinity Photo não faz assim. Quando você diminui a imagem, ela continua com o mesmo DPI e o mesmo tamanho do original que você colocou no arquivo. A diferença é que é só reduzido. Quando você expande,
mantém a qualidade, entendeu? É como já acontece em editores gráficos, como o CorelDRAW, Illustrator. Você diminui a imagem, ela continua com a mesma qualidade quando você expande. Isso que eu acho bem bacana, porque muitas vezes, por exemplo, no Photoshop eu já tive que importar a mesma imagem mais de uma vez, porque eu reduzi ela, queria aumentar de novo e não dava porque estourava. Então eu tinha que importar de novo. Outra coisa que eu gostei bastante ali no Affinity Photo é que quando você importa uma imagem vetorial, EPS ou o SVG, ele mantém as camadas, ou seja, é possível editar cada camada individualmente. No Photoshop isso eu não lembro de ter, pelo menos. No Affinity Photo você importa ali, por exemplo, você quer editar só o rosto do boneco, mudar a cor, você muda. Você quer mudar o braço de lugar, se quiser, sei lá, por exemplo, importa um carrinho em SVG. Aí você vai lá, muda a roda, muda a cor da roda, muda a posição das rodas, enfim, você edita cada parte ali, porque ele importa mantendo o vetor. Isso que eu acho muito bacana. Uma coisa que me incomodava bastante no Photoshop é que, como eu tenho muita fonte no meu computador e no meu notebook, as fontes demoram bastante para carregar. Mesmo que a gente já tenha carregado as fotos no Photoshop uma vez, tipo, vamos supor, fiz um texto, utilizei uma fonte, beleza, fiz outro texto, quando eu for carregar a lista de fontes, ele dá aquela lentidão novamente, mais de uma vez. No Affinity Photo não, porque as fontes são carregadas em cache. Ou seja, ele só carrega uma vez as fontes. Cada vez que você abre a lista, ele não precisa recarregar todas as fontes, porque ele fica armazenado na memória. E quando você coloca uma fonte nova ou tira uma fonte nova da pasta de fontes, aí o software avisa, ó, houve uma alteração na pasta de fontes, vamos atualizar a tua lista. E mesmo assim, ainda o computador não fica com lentidão, o software, né, não fica com lentidão. Isso eu acho muito bacana. A interface do Affinity Photo, apesar de ser ali um tanto quanto diferente do Photoshop, ela é bastante intuitiva e muito personalizável. Você pode deixá-la, se quiser, assim, bem próximo do que é o Photoshop, já que você está tão acostumado. Às vezes você quer mudar a posição do botão para ficar parecido com o Photoshop, você tem essa liberdade, porque você pode mudar as barras superiores, as barras laterais, as janelas de encaixe, como já funciona no Photoshop. Você pode mudar basicamente tudo ali e deixar da maneira que você quiser. É isso que é o bacana. Por outro lado, já que eu estou mencionando essa parte da personalização, infelizmente ainda não tem como você salvar um workspace. Por exemplo, você tem 2 computadores, se você gosta de uma configuração da sua área de trabalho, você tem que configurar nos 2 computadores. Pelo menos eu não achei nenhuma maneira de exportar a área de trabalho. Inclusive no fórum o pessoal está cobrando bastante isso, que é algo que faz falta. Já no Adobe Photoshop, por exemplo, você ele personaliza da tua maneira. Quando você abre em outra máquina, ele importa aquela posição ali das janelas de encaixe e tal. Ele meio que memoriza, ele salva, né, a área de trabalho para você abrir no outro computador da maneira que você gosta. No Affinity Photo, as caixas de diálogo não têm exclusividade. Eu acho que esse é o melhor termo que eu consegui encontrar, mas eu vou tentar explicar como que funciona. Por exemplo, quando você vai aplicar um efeito no Affinity Photo, a janelinha do efeito que aparece, ela tipo não sobrepõe o aplicativo impedindo que você mexa na imagem. Por exemplo, lá, eu vou aplicar um efeito na imagem, eu consigo dar zoom, tirar zoom, mudar a barra de rolagem da imagem, mesmo com aquela caixa de efeitos aberta. No Photoshop isso não acontece. Quando você abre a caixa de efeito, você já não consegue mais mexer atrás, porque a caixa de diálogo, ela toma exclusividade sobre o software, entendeu? Então para você poder tipo, dar zoom na imagem, tirar o zoom e tal, você precisa fechar aquela caixa de diálogo de alguma maneira. Isso eu achei bem bacana no Affinity Photo, facilita bastante. Uma coisa que me chamou bastante atenção também no Affinity Photo é que muitas coisas são aplicadas, não aplicadas, né? Tem uma prévia visualização instantânea sem você precisar aplicar. Por exemplo, se eu vou colocar lá alguns efeitos, colocar qualquer efeito numa imagem, alguma coisa assim, ou se eu vou usar um brush, eu não preciso utilizar aquela ferramenta para eu ver como vai ficar. Ele já mostra para mim, ó, vai ficar desse jeito. Por exemplo, se eu usar uma borracha, vou pegar uma borracha, um exemplo mais simples. Eu for apagar uma parte da imagem, antes de eu clicar naquela parte, ele já vai me mostrar como mais ou menos que vai ficar depois. Por exemplo, eu quero usar lá um efeito, sei lá, multiplicar na imagem ou adicionar aqueles efeitos que ficam ali em cima das camadas.
só de passar o mouse em cima, ele já mostra, ó, vai ficar assim, vai ficar assim, vai ficar assim. Você não precisa clicar e aplicar para ver como que vai ficar. Isso eu acho bem bacana. É um negócio assim que não faz tanta diferença, não faz tanta falta, mas que eu gostei bastante. No Photoshop, eu utilizava muito a área de transferência. Como que é? Eu copiava a imagem, vamos supor, do navegador, colava no aplicativo, né? Ainda uso, né, no Affinity Photo. Agora, para exportar a imagem, fazer a mesma coisa. Por exemplo, eu quero postar alguma coisa no Facebook. Eu editava a imagem no Photoshop, juntava todas as camadas, duplicava, mesclava e só selecionava, copiava e colava no navegador. Parece um negócio complicado, mas é simples, né? Um negócio bem simples de entender, que você pega o costume e acaba fazendo por padrão. Uma coisa que eu gostei com relação a isso no Affinity Photo é que quando você vai mesclar as camadas visíveis, ele já automaticamente já duplica e mescla. Você não precisa duplicar as camadas para depois mesclar. Ou seja, quando ele mescla, ele mantém as camadas como era. Ele mescla numa camada nova, por exemplo. Você mesclou ali, ele vai lá numa camada nova. E isso é bem bacana porque eu não preciso estar duplicando e não arrisco perder as camadas anteriores ao mesclar. Isso que eu acho bacana porque ajuda bastante, auxilia bastante aí na agilidade de postar alguma coisa, de criar uma imagem rápida e tal. Isso é uma coisa bem bacana. E sem contar que, por exemplo, eu tenho várias camadas ali numa imagem. Eu seleciono tudo com a ferramenta de seleção, copio e colo lá, sei lá, no Facebook. No Photoshop, quando eu faço esse tipo de seleção, ele só seleciona aquela camada ativa. No Affinity Photo, não, ele seleciona tudo, ele meio que transforma em bitmap quando joga para a área de transferência. Isso eu acho muito bacana também. Uma coisa que eu percebi que ajuda a facilitar bastante é que é possível copiar e colar uma camada de um arquivo para outro. Eu só vou lá, botão direito em cima da camada, copiar e vou lá no outro, não precisa nem eu clicar em colar, é só Ctrl V e ele já aparece a camada ali com todos os efeitos. Se estiver agrupada vai aparecer todo o grupo certinho. Isso foi inserido só nas versões mais recentes do Photoshop. E para falar a verdade, eu acho um tanto quanto complicado fazer isso lá, porque não é tão fácil assim. Você tem que duplicar e duplicar no arquivo aberto, enfim. É um negócio ali meio um pouco mais complexo. Se eu não me engano, lá é possível arrastar agora a camada. Você seleciona a camada e você arrasta para outro arquivo aberto, ele vai aparecer na lista de camadas também. É uma outra alternativa para o Photoshop. No Affinity Photo não, você chega lá, copia a camada, abre outro arquivo, Ctrl V. Ele vai copiar a camada com todos os efeitos, com o texto. Ele não vai rasterizar o texto, vai copiar com tudo que tiver ali. Se tiver vetor, vai copiar com vetor, enfim. Da maneira que você copiou, ele vai colar. Isso que eu acho bem bacana. Uma coisa que me chamou a atenção também no Affinity Photo é que ele reconhece PNG de fundo transparente vindo da área de transferência. Eu senti muita falta disso no Photoshop, porque eu gosto de agilidade. Eu chego no navegador, Ctrl C, Ctrl V na imagem lá no Photoshop e dou aquela editada básica, seleciono, copio e colo no navegador de novo para postar aonde eu preciso. Só que quando eu precisava utilizar a imagem em PNG com fundo transparente, eu tinha que salvar a imagem e importar pro Photoshop. Não que fosse ruim, mas era trabalhoso, demorava muito. E como eu falei, eu gosto de editar com agilidade. E eu encontrei isso no Affinity Photo. É possível você copiar uma imagem do navegador em PNG com fundo transparente e colar no Affinity Photo. Vai continuar com fundo transparente também. Isso é muito bacana, que agiliza bastante o trabalho. Outra coisa interessante é que o Affinity Photo ele abre arquivos PSD, arquivos do Photoshop, sem distorcer nada. Ele abre da maneira que você criou no Photoshop, ele vai abrir no Affinity Photo. Claro que há algumas exceções. Por exemplo, eu testei vários arquivos do Photoshop, um deles abriu todo distorcido, todo errado. Não todo errado lá, tipo uns 20% errado só. Porque o Affinity Photo, ele não tem suporte a mais de um... Como que eu posso dizer assim? Por exemplo, no Photoshop você quer adicionar 3 bordas, que seja uma de cada cor. Você vai lá, coloca uma borda, depois clica no mais, ele vai adicionar uma nova borda, você coloca outra cor, clica no mais, ele vai adicionar a terceira borda. Quantas bordas você quiser, você vai clicando no mais, ele vai adicionando. No Affinity não, ele é como nos Photoshop antigos, ele só tem ele só dá um suporte, por exemplo, uma borda,
uma sombra externa, uma sombra interna, um de cada. E esse arquivo que eu tentei abrir, ele tinha algumas camadas ali que tinham duas sombras, por exemplo, uma branca e uma preta. Então o Affinity não conseguia entender isso e ele acabava abrindo, sei lá, com uma sombra comum. Mas essa é a única exceção. E também já falei um ponto negativo aí do Affinity, né, que me incomodou um pouco, mas que não faz tanta falta assim. Então, galera, alguns contras que eu posso citar aí no software, claro que tem vários prós e tem vários contras. Eu tô citando alguns. Que nem eu falei, tem um link aí nos comentários do Clube do Design, onde ele faz uma comparação bem detalhada que eu achei muito bacana. Então vamos lá para alguns contras do Affinity Photo. Ele não suporta vários efeitos ao mesmo tempo, conforme eu já mencionei. Por exemplo, se eu quiser adicionar vários outlines, não consigo, eu só consigo adicionar um, que nem as versões antigas do Photoshop. Isso pelo menos me incomodou um pouco, mas a gente consegue fazer, vamos dizer assim, uma gambiarra que nem fazia no Photoshop. Outra coisa, isso não atrapalha a mim porque eu não utilizo, se serve de informação para vocês, o software ele não suporta 3D, né? Imagens 3D, que nem o Photoshop dá suporte, e vários arquivos RAW também não suporta. Né? Isso pra mim não me interfere porque eu não costumo tirar foto com câmera profissional nem nada e tal, então pra mim não muda, mas serve de informação, né? Ele não dá suporte para alguns RAW, né? Formatos de câmeras. Outra coisa que é um contra aí no software é que ele não dá suporte para objetos inteligentes, que lá no Photoshop é bem comum ter aqueles objetos inteligentes. Para quem usa o Photoshop já sabe o que é que eu tô falando, e infelizmente, pelo menos por enquanto, no Affinity Photo ele não tem isso, né? No entanto, ele tem outras coisas ali que eu acabo considerando como inteligentes, que é não destruir a camada. Ele não destrói a camada quando você aplica um efeito, não destrói a imagem, né? A camada da imagem quando você diminui e precisa aumentar de tamanho de volta. Eu acho isso muito bacana e considero, querendo ou não, eu considero algo inteligente aí do software. E é que nem eu falei, galera, isso aqui não tá sendo uma análise paga, né? Eu comprei o software com o meu dinheiro, tô fazendo essa análise para que vocês conheçam uma alternativa a mais, e justamente porque agora eu passei a utilizar esse software aí na edição das minhas imagens. Claro que eu tô meio perdido ainda, eu tô pegando o jeito, mas vale a indicação para vocês. E caso chegue até a Serif, se quiser me dar aí o Affinity Design, eu posso dar uma analisada aí também, porque eu gosto bastante de utilizar o CorelDRAW e o Illustrator, né? E eu não vou comprar o design por enquanto, porque eu acho que o Photo para mim por enquanto já tá valendo, que é o que eu mais utilizo, né? Vetor eu faço raramente. Mas se a Serif quiser me dar aí a chave, eu vou aceitar com certeza. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui, espero que tenha sido útil para vocês. Deixa aquele gostei que ajuda bastante aqui no canal. Se possível, comente e compartilhe com os amigos. E se você não é inscrito, já sabe, né? Aperta o botão vermelho e inscreva-se. E não esquece de apertar o sininho para receber as novidades aqui do canal. Então é isso, muito obrigado, valeu, falou, fui!